moçada do LAC Concursos, como é que vocês estão? Tudo bem? Professor Marcelo, mais uma vez aqui com vocês, para dar continuidade, certo, às nossas aulas de Geografia do Mato Grosso. Eu falei que ia começar o quadro natural com vocês, então agora nós vamos começar pela parte de relevo, certo? E depois vem clima, vegetação, hidrografia, tranquilo, tá? Então vamos lá. Pessoal, aí é o seguinte, gente, quando a gente fala em relevo, eu vou começar por estrutura geológica, tá? Porque é simplesinho, são duas palavrinhas só, que são essas aqui, ó, tá? Pessoal, é assim, quando a gente fala em estrutura geológica, para qualquer lugar do mundo, obrigatoriamente você tem que escutar três expressões. Quais são? Escudos cristalinos, bacias sedimentares e dobramentos modernos, certo? Muito bem. Só que aí tem uma coisa, pessoal, presta bem atenção, eu vou passar, mas não tem problema. Pessoal, todo mundo sabe que isso aqui não existe no Brasil. Não existe. Pessoal, por favor, se eventualmente, se você encontrar com o nome de dobramentos modernos, dobramentos terciários, dobramentos recentes, é tudo a mesma coisa. Nós não temos isso no nosso território. Você sabe que quando você escuta essa expressão, automaticamente a sua cabeça vai para as grandes cadeias montanhosas do planeta, que geralmente são resultantes do choque entre placas tectônicas. E isso nós não temos no nosso território. Não temos. Nosso território é antigo, geologicamente estável, está no centro da placa sul-americana, certo? Não tem abalos sísmicos de grande magnitude, não tem vulcanismo ativo. E aí, todo mundo já estranhou uma coisa que eu falei, Marcelo, não tem abalo sísmico? Pelo amor de Deus, esse ano aqui até Barão de Melgaço tremeu. É verdade. Agora deixa eu explicar para vocês. Será que vocês perceberam que eu falei que nós não temos abalos sísmicos de grande magnitude? Foi isso que eu disse. Pessoal, quando alguém pergunta para você assim, escuta, aqui em Mato Grosso tem terremoto? Como é que você tem que responder? Com outra pergunta. A que tipo de terremoto você se refere? Como é que é, Marcelo? Eu vou responder com uma outra pergunta? Vai. Se o cara perguntar, aqui em Mato Grosso tem terremoto? A que tipo de terremoto você se refere? Como a que tipo? É tudo igual? Não é não. Se você não sabia, moçada, grosso modo, os abalos sísmicos podem ser de três tipos. Quais são? Pessoal, primeiro tem o pesadão. Aquele que é para arregaçar mesmo, desculpa a expressão, aquele que bota para quebrar. É aquele que a gente conhece do Japão, da Califórnia, do Chile, é aquele resultante do choque das placas tectônicas no subsolo. Esse não tem aqui. Na verdade, de vez em quando o que pode acontecer é ter um tremor grandão aqui perto do Brasil, lá na Bolívia, no Peru. Outro dia teve um na Venezuela, foi sentido em Manaus. A onda de choque se propaga. Você entendeu? Isso pode. Mas não é nada para assustar, claro que não. É como se fosse aqui um repique. Certo? Beleza? Desse tremor que teve lá. Muito bem. Esse não tem no Brasil. Causas tectônicas. Pessoal, você pode ter um terremoto por causas vulcânicas. Certo? Que é o seguinte, quando um vulcão entra em erupção, moçada, um vulcão é uma panela de pressão. Certo? Ele extravasa uma força que vem do interior da Terra. Então pode acontecer do perímetro do vulcão, a área próxima a ele, sofrer um abalo. Pode. Isso pode acontecer, certo? Tudo bem, beleza? Agora aí vem o último. Acomodação de rochas, desmoronamentos internos. Esse pode acontecer aqui. Pessoal, por favor, muitas vezes no subsolo, você tem falhas geológicas entre blocos de rocha, você entendeu? Beleza? Muitas vezes você pode ter uma acomodação. Geralmente o exemplo que eu dou é esse. Você pegou o isopor, colocou a bebida. Aí você pegou o gelo e colocou o gelo todo triturado. A hora que você foi colocar a tampa do isopor, tinha um morrinho de gelo que não deixava a tampa encaixar. Beleza? Aí o que você faz nessa hora? Dá uma chacoalhada no isopor que ele encaixa, o gelo encaixa melhor, você vai lá e fecha.
Pronto. É isso que geralmente acontece no nosso subsolo, é essa chacoalhada, essa acomodação, certo? Algum desmoronamento interno. Então são abalos sísmicos de menor magnitude. Agora é bom lembrar, não tem nada de cair prédio, cair viaduto, não. Mas é bom lembrar que o maior abalo sísmico, o mais intenso, mais forte sismo já registrado no Brasil foi aqui em Mato Grosso. Lá na década de 50, lá em Porto dos Gaúchos, foi 6,5 na escala Richter. 6,5. Certo? A sorte que não morava ninguém lá, então não teve vítimas, essas coisas, mas foi o mais forte no Brasil em todos os tempos. Tá? Então esse é o tipo de abalo sísmico que a gente tem aqui. Tá bom? Agora, dobramento moderno, vulcanismo ativo, abalo sísmico de grande magnitude, não é a nossa praia. Tá bom? Conosco é só o quê? São ou escudos cristalinos ou bacias sedimentares. São esses dois que nós temos aqui, moçada. Esses dois nós temos. Certo? Ô Marcelo, mas me explica, eu queria entender o que é um escudo cristalino. Tá, eu botei aqui uma foto para você, pessoal. Algumas fotos. Moçada, os escudos cristalinos, primeiro, um escudo cristalino sempre é um planalto. Ele sempre se apresenta na forma de planalto. É um planalto antigo, desgastado, fortemente erodido, certo? Geralmente é lá da era pré-cambriana, arqueozoico, proterozoico, muito antigo, tá? Você está vendo, moçada, que quando você observa esse planalto aqui, se eu pedisse para você escolher uma cor para essa rocha, qual seria? Não o verde, que é a vegetação, a rocha. Provavelmente você diria o quê? Ah, mas ela é meio cinza, tal. Exato. Aí muitas vezes você olha piso de granilite ou você olha uma bancada de granito, moçada, nessa cor. Isso aqui é uma rocha magmática ou metamórfica. Pode ser granito, pode ser gneiss, você entendeu? Certo? São formadas através do magma resfriado ou mudanças que aconteceram em algumas rochas devido à alteração de temperatura e pressão. É isso. São os terrenos mais antigos do Brasil. Nomes como Serra do Mar, Serra da Mantiqueira, Serra da Cantareira, certo? É tudo isso aqui. Beleza? Tudo bem? Você encontra algumas estruturas dessas em Mato Grosso. Tem. Tá joia? Agora, aí você tem as bacias sedimentares. Olha o paredão da Chapada. Olha o Pantanal. Tudo sedimentar. Marcelo, mas peraí, aqui é planalto, aqui é planície. Exato. As bacias sedimentares, elas podem se apresentar na forma de planaltos, planícies, depressões algumas. Certo? Por quê? Porque nós estamos falando de sedimentação. Olha esse paredão aqui, como que a cor é parecida com o da Chapada. Olha as camadas de rocha aqui, ó, camada sobre camada sedimentada. Certo? O paredão da Chapada é uma rocha sedimentar detrítica chamada, ou clástica, né, chamada arenito. Certo? Clástica não, detrítica, né? Fica melhor. Arenito. Certo? São várias camadas de arenito. O pessoal tem arenito Botucatu, arenito Furnas, arenito Ponta Grossa e por aí vai. São várias camadas que você tem. Certo? Beleza? É um planalto sedimentar. O Pantanal é uma planície sedimentar. Então, esse tipo de estrutura a gente tem. Escudos cristalinos e bacias sedimentares. Agora, por favor, dobramentos modernos, não. Qualquer coisa que coloque isso, você marca falso. Beleza? Agora, como vocês estão carecas de saber, pessoal, é para lascar, né? Olha aqui, ó. 0,5%. 0,5%. Pessoal, 0,5% de todo o território brasileiro tem mais de 1.200 metros de altitude. 0,5%, cara. É muito pouco. Você vê que o território brasileiro é um território de modestas altitudes. Ele é predominantemente planáltico, mas é de modestas altitudes. E outra, sabe quantos % do território Mato Grosso tem acima de 1.200 metros? Sabe quantos por cento? 0. Marcelo, 0? 0! Nada! Pra você ter uma ideia, esse aqui é o ponto mais alto do estado de Mato Grosso. Isso aqui é a Serra Monte Cristo, fica a 1.118 metros de altitude, é lá no oeste do estado. É o ponto culminante, 1.118. Porra, não
passa de 1.200. Então, o nosso território é um território de modestas altitudes, tanto do Brasil como de Mato Grosso. Beleza? Agora, como é que eu vou abordar o relevo do estado? Bom, aí a gente tem que entender as mudanças que aconteceram com o tempo. Então, olha só. Pessoal, o que vocês estão vendo aqui é a classificação do relevo brasileiro do professor Haroldo de Azevedo. Foi a primeira proposta de classificação do relevo brasileiro. Ela é de 1949. Marcelo, peraí, 49? Marcelo, o ser humano já tinha ido para o espaço? Não. Então não tinha satélite. Não, pô, se não foi para o espaço, não tinha. Sensoriamento remoto, estava engatinhando. Peraí, e como é que o cara conseguiu fazer isso? Pessoal, você está vendo o tamanho das unidades aqui? Olha o tamanho das unidades, olha aqui, ó. Pessoal, provavelmente isso aqui foi feito no olhômetro, andando pelo Brasil, observando a paisagem, certo, beleza, tudo bem. Ele chegou a essa visão aqui, pô, tá? A essa conclusão aqui das unidades de relevo. Se ele andasse aqui por Mato Grosso, se ele veio aqui em Cuiabá, eu não consigo afirmar, mas estou supondo, provavelmente deve ter vindo. Vamos supor, ele veio aqui em Cuiabá. Se ele veio, eu provavelmente, se fosse ele, escolheria quem? Eu escolheria ou o Morro da Caixa d'Água Velho, lá na Comandante Costa, ou escolheria o Tom Shopping, ou então escolheria ali atrás do McDonald's da Avenida do CPA. Marcelo, você só escolheu o lugar alto, por quê? Uai, eu não quero ver o relevo, então eu tenho que ir lá para cima para olhar o horizonte. Pessoal, e se eu olhar o horizonte aqui em Cuiabá, for um lugar muito alto, se eu olhar a saída de Cuiabá lá para a BR-364, lá para o Distrito Industrial, lá no fundo é a Serra de São Vicente. Se eu for virando para o lado, é o Paredão da Chapada. Se eu for continuar, e olha que o que eu estou fazendo aqui é nessa direção mesmo, tá? Se eu for continuando, aí se eu vai para Nobres, tem a Serra da Caixa Furada. Para cá é Tangará da Serra. É só serra lá no fundo. Agora, se eu olhar para cá, para Várzea Grande, a única coisa que eu vejo é o Morro de Santo Antônio atrás do aeroporto. Só ele lá, isoladinho. Certo? Beleza? Tudo bem? E outra, pessoal, para quem tem alguma dúvida, muita gente, se alguém algum dia falou que o Morro de Santo Antônio é um vulcão, ou foi um vulcão, para! Pelo amor de Deus, tá maluco? Nunca foi, para com isso. O Morro de Santo Antônio, moçada, você tem que entender o seguinte, não foi ele que subiu, nós é que descemos. Ele é uma prova que isso aqui já foi um lugar mais alto. Isso aqui foi arrasado pela erosão. Ele sobrou. Ele é um resíduo. Por isso que ele está lá isoladinho. E outra, até parece que é muita coisa. Se eu não me engano, é 400 e poucos metros, você entendeu? Não é tanta coisa assim. Certo? Beleza? Ele está lá, então só tem ele. Então fica muito fácil. Como que é a classificação do relevo? Para cá. Planalto Central, planície do Pantanal. Pronto. Está classificado o relevo. Se ele perguntasse nessa época quantas unidades do relevo teria Mato Grosso? 2. Planalto Central, planície do Pantanal. Acabou. Certo? Beleza? A mesma coisa, o professor Aziz Absaber. Essa é a proposta do professor Aziz Absaber, de 1958. Perceba, moçada, eu vou fazer o vai e vem aqui. Ó. Olha lá, ó. 49, 58. 49, 58. Haroldo de Azevedo, Aziz Absaber. É muito parecida. É muito parecida. Percebe que aqui tem Planalto das Guianas. Planalto das Guianas. Planície Amazônica. Planície e Terras Baixas Amazônicas. Planalto Central. Planalto Central. Planície do Pantanal. Planície do Pantanal. Por essa classificação, o relevo de Mato Grosso não mudou. Continuaria a mesma coisa. Certo? É uma nova proposta, com algumas mudanças, mas para nós não. Agora, aqui que o bicho vai pegar. Pessoal, durante o regime militar, o pessoal elaborou um projeto, certo? O Radan. Esse é o Radan. Deixa eu explicar assim para você. Moçada, eu nunca vi, quer dizer, nunca vi, eu estou falando assim, sempre força de expressão, né? Mas ao longo da história, você pode até ter visto, mas o resultado é desastroso. Eu nunca vi um militar planejar uma guerra, uma batalha, sem conhecer o terreno. Pelo amor de Deus, se o cara fizer isso, ele é mal treinado. Ele foi mal formado.
como tipo oficial comandante, tal, que é estrategista, pelo amor de Deus. Sem conhecer o terreno. Você tem que conhecer o terreno, certo? E na época do regime militar, qual é, e ainda é, mas naquela época, imagina mais ainda, a região menos explorada, menos ocupada, mais vazia do Brasil, a Amazônia. A Amazônia, os militares sempre tiveram aquela questão da internacionalização da Amazônia, certo? Aquela visão que tem que garantir a soberania. Você tem um monte de fronteira ali com Colômbia, certo? Com o Peru. Na Colômbia tinha as Farc, o ELN, o M19, o narcotráfico. No Peru tem o Tupac Amaru, o movimento revolucionário Tupac Amaru, Sendero Luminoso. Che Guevara foi morto na Bolívia. Então, pô, vai ter uma infiltração no nosso território. Você tem que proteger aquilo ali. Daí tem que mapear. Então, foi criado um projeto chamado RADAM, Radar da Amazônia. Marcelo, por que radar? Pô, o pessoal é burro, por que não fez com satélite? Pessoal, o satélite é complicado. O satélite, ele te dá uma imagem. Se você pegar uma imagem da Amazônia, qual é a única cor que você vai ver? Verde. É só a floresta. Como é que você vai saber como é que está o terreno? Não dá. Agora, se você botar um radar num avião, decolou, aí você estabiliza, liga o radar, a onda de radar bate e volta, ela te dá o formato do terreno. Aí é legal, você entendeu? Então, nós compramos um Caravelle, um avião francês, e botamos dentro dele equipamento de radar, certo? E vamos mapear a Amazônia. Só que aí alguém lá em Brasília, me perdoe, perdão. Só que aí alguém lá em Brasília, de uma maneira muito sensata, alguém lá em Brasília falou assim, escuta, nós vamos mapear a Amazônia inteira. O pessoal, vamos, Radam, vamos mapear a Amazônia. Mas peraí, a Amazônia não é quase metade do Brasil? Falou, não, é quase metade do... Caramba, se você vai mapear metade, por que você não mapeia o Brasil inteiro, pô? Vai mapear tudo, por que vai mapear metade? O pessoal olhou e falou, você quer saber de uma coisa? Você está certo, vamos mapear tudo. Então o que era para ser Radam, acabou virando o quê? Radam Brasil. Você entendeu? E esse projeto foi de 1970 até 1985, foram 15 anos. E quando terminou, tá aqui, ó. Tá aqui. Beleza? Todinho mapeado. Cada quadrantezinho desse aqui mapeadinho. Essa aqui é a carta de Cuiabá, SD21. Marcelo, perdão, por que você falou carta de Cuiabá? Pessoal, porque tudo isso aqui é carta topográfica em escala 1 para 50 mil, curva de nível de 10 em 10 metros, tudo mapeado. Cada quadrantezinho, tudo mapeado. E aí, o pessoal levou os dados para o laboratório de cartografia, geomorfologia, beleza. E o que saiu? A nova proposta de classificação do relevo brasileiro do professor Jurandir Ross, de 1995, se eu não me engano. Está aqui ela. Perceba que totalmente diferente das outras duas, com muito mais detalhamento, certo? Permite o melhor planejamento quanto ao aproveitamento econômico do território, certo? Você pode, vamos dizer assim, avaliar melhor possíveis impactos ambientais, processos erosivos, tal. 28 unidades agora, muito mais detalhado, introdução das depressões, não que antigamente o professor Haroldo de Azevedo e o professor Aziz Absaber não soubessem o que era uma depressão. O problema é como que você ia delimitá-las no território. Você entendeu? Essas depressões. Então, moçada, muito mais detalhado, é isso aqui. Certo? Como eu falei para vocês, planaltos, depressões e planícies. Os planaltos são os laranjas escuros, certo? As pós-depressões, o laranja intermediário. A planície é o mais clarinho aqui, ó. Pô, Marcelo, então o que menos tem no Brasil é planície, né? O que menos tem é planície, o que mais tem é planalto e depressão, certo? Agora, Mato Grosso, 11 unidades do relevo. Dentro do nosso território. São 4 planaltos, 3 planícies e
4 depressões. Ah, Marcelo, credo, eu vou ter que decorar? Vai. Quer dizer, não é que vai, cara, mas vai que ele pergunta. Né? Você tem que saber. São 11 unidades de relevo. Certo? Quais são? Vamos lá. Moçada, tá aqui, ó. Ah, Marcelo, calma, presta atenção, pessoal, já vou avisar, ó. Tudo que eu vou falar aqui, grosso modo, eu escrevi aqui, ó. Eu escrevi aqui. Então depois só você dá uma lida aqui, você já está sabendo o que é, mas vai me acompanhando que fica tudo tranquilo. Então vamos lá. Primeiro, vamos começar pelos planaltos. Vamos começar pelo mais extenso, o maior. Certo? Qual é? Pessoal, a maior extensão de terras planálticas de Mato Grosso é a Chapada e Planalto dos Parecis. Ah, por que tem esse nome? Pessoal, porque a Chapada, propriamente dita, é isso aqui, ó. Tá aqui, ó, um perfil muito parecido com a Chapada dos Guimarães. Aqui, ó, aquele paredão. E lá em cima, plano, suavemente ondulado. É isso. Então você tem a Chapada e a outra parte, o que muitos chamam de Planalto dissecado dos Parecis, que é aquela região plana lá de cima. Você entendeu? Beleza? Moçada, essa mancha laranja aqui, ó, é uma das maiores extensões de terras planálticas agricultáveis do mundo. Você entendeu? É um planalto com topo plano, suavemente ondulado. Talvez por isso que antigamente o pessoal falava assim para a gauchada: escuta, vamos lá para Mato Grosso, vamos produzir soja. Provavelmente o cara falava: eu não, rapaz, lá é Planalto Central, vou botar uma colheitadeira numa serra, como é que eu vou fazer? Depois que o Radam Brasil passou por aqui, como é que é o topo do Planalto? Plano, suavemente ondulado, dá para mecanizar. Sem problema. Ah, Marcelo, peraí. Você quer me dizer então que Campo Novo dos Parecis, Sapezal, Nova Mutum, Lucas do Rio Verde, Sorriso, tá todo mundo ali em cima. Todo mundo ali em cima. Tranquilo, tá aqui em cima dele. Certo? E outra, é um baita divisor de águas. Marcelo, divisor de águas, o que é isso? Meu caro, água de rio só obedece uma lei da gravidade. Ela vai de um lugar mais alto para um lugar mais baixo. Então toda nascente está no lugar mais alto. Agora, se eu tenho uma nascente bem aqui e a água corre para cá. Se eu tenho uma nascente bem aqui e a água corre para cá. Se eu tenho uma nascente aqui e a água corre para cá, aí o Planalto está dividindo as bacias. E no caso é bacia do Tocantins, bacia amazônica e bacia do Paraguai, Paraná, Platina. Pronto. É um baita divisor de águas. Certo? Beleza? E é o mais extenso planalto dentro do estado de Mato Grosso. Certo? Beleza? Aí você tem o segundo. Qual é? Planaltos e chapadas da bacia do Paraná. Marcelo, você está falando besteira. Rio Paraná não tem Mato Grosso. Rio Paraná é lá na divisa de Mato Grosso do Sul com São Paulo. Já passei por lá. Meu querido, eu sei, só tem uma coisa. Será que você está percebendo que essa unidade de relevo ela vai aqui de Mato Grosso até o Rio Grande do Sul? É um planalto só, certo? E esse planalto pega aqui a bacia do Rio Paraná, pô, por isso que tem esse nome. Não significa dizer que o Rio Paraná está em Mato Grosso. Agora, isso aqui, moçada, em Mato Grosso, está aqui, moçada. Ah, Marcelo, mas é a Serra de São Vicente indo para Rondonópolis. Exato. Marcelo, mas é a Chapada dos Guimarães. Exato. Ah, Marcelo, tem também a Serra da Petrovina lá. Exato. Tudo isso aqui está dentro desse planalto. Certo? Significa que cidades como Chapada dos Guimarães, Nova Brasilândia, Planalto da Serra, Campo Verde, Primavera do Leste, Rondonópolis, Jaciara, Jucimeira, São Pedro da Cipa, Itiquira, Guiratinga, Pedra Preta, Alto Garças, Alto Araguaia, Alto Taquari, está todo mundo aqui. Desculpa eu falar rápido. Está todo mundo aqui. É o segundo planalto mais extenso do estado de Mato Grosso. O segundo mais extenso, de maior extensão. E como você está vendo também, lá em cima é possível, certo, mecanizar, certo, atividade agrícola, pecuária, sem problema. Se bem que você tem algumas áreas de serra mais acidentadas, como a Serra de São Vicente, é mais acidentada. Beleza? Tudo bem? Tá joia? Então esse é o segundo planalto mais extenso. E aí tem uma particularidade, eu vou falar a título de curiosidade, pessoal, que é assim. Pessoal, por acaso, vocês já ouviram falar nas águas quentes de Sinop? Não, Marcelo, nunca ouvi falar. Nas águas quentes de Cáceres? Nunca ouvi falar.
Nas águas quentes de São Vicente. Já, Marcelo, aqui tem águas quentes de São Vicente, beleza. Nas águas quentes de Jucimeira. Já, Marcelo, lá tem águas quentes, beleza. Nas águas quentes de Barra do Garças. Marcelo, tem águas quentes lá, beleza. Caldas Novas em Goiás. Marcelo, tem águas quentes. Pessoal, você está percebendo que é tudo para cá? Que é tudo para cá. Certo? Goiás, aqui ó, Jaciara, Jucimeira, Rondonópolis, Minas Gerais, lá tem águas quentes, tudo para cá. O que é isso? Meu querido, é resquício de atividade vulcânica do passado, pô. Perdão, vulcanismo no Brasil é extinto, mas em determinados locais, no subsolo, você ainda tem um resquício desse vulcanismo e justamente ali a água em contato com a rocha aflorou e ela sai quente e sulfurosa. Certo? Beleza? Por isso que você encontra pro lado de cá. E você sabe que é por isso que nessa área aqui lá do Paraná, da bacia do Paraná, quando chegou no Brasil, o italiano falou a coisa certa. O italiano olhou aquilo e falou, mamma mia, ma che cosa più bella, una terra rossa. Aí todo mundo, o que o italiano falou? Falou que a terra é vermelha. Aí o pessoal, não, aqui é Brasil, rapaz, que roça, o que? Bota um X aí, virou o quê? Roxa, que todo mundo sabe que é vermelha. É um solo vulcânico, certo? Derivado de uma rocha chamada basalto. Por isso que é muito fértil, um solo fértil. Você entendeu que você encontra aqui nessa área. Aqui em Mato Grosso, não em grandes extensões, certo? Você encontra manchas dele, mas aqui embaixo, em grandes extensões. Então esse planalto vai daqui de Mato Grosso até o Rio Grande do Sul. Agora, em Mato Grosso, é o segundo planalto mais extenso, certo? Aí, você tem os planaltos residuais sul-amazônicos. Marcelo, como é que é isso residual? É aquela história que eu falei lá do Morro de Santo Antônio. Morro de Santo Antônio é uma sobra, um resíduo. Você está vendo que a maior parte da Amazônia aqui, moçada, é a tonalidade intermediária do laranja, é depressão. Agora, esses pontos laranjas aqui são algumas serras, algumas áreas mais altas que sobraram lá no meio de uma área mais baixa. Por exemplo, essa aqui é a Serra do Cachimbo. A aeronáutica tem uma base lá. Ela é uma serra no meio de uma área mais baixa. Então é um planalto residual. Então quando você fala Serra do Cachimbo, Serra dos Apiacás, Serra dos Caiabis, são planaltos residuais, certo? Agora, vocês acham que alguém vai botar uma cidade em cima de um planalto residual? Claro que não, não vale a pena. O acesso, como é que vai ter água lá em cima? Complicado. Você entendeu? Mas eles estão lá no norte do estado. Marcelo, mas eu estou com uma dúvida. Como é que o planalto é residual sul-amazônico se ele está no norte de Mato Grosso, meu querido? Porque a referência é o rio Amazonas. O que está dele para baixo é sul. O que está dele para cima é norte. Por último, planaltos residuais do Alto Paraguai. O que é isso? Pessoal, esse ponto preto aqui, grosso modo, é Cuiabá. Cáceres está do lado de cá. Você entendeu? Pessoal, quando você pergunta a distância Cuiabá-Cáceres, a resposta mais comum que tem é 240 quilômetros. Por quê? Porque tem o posto 120. Todo mundo fala que o posto 120 está na metade do caminho. Não estou fazendo propaganda não, hein? Mas todo mundo fala que o posto 120 está na metade do caminho. 120 mais 120, 240. Mas na verdade não é 240, é um pouquinho menos. Mas vamos lá. Pessoal, todo mundo sabe que lá em Cáceres todo mundo anda de bicicleta. Coisa mais sensata do mundo. A cidade é plana. Planinha, você não tem que fazer esforço, é tranquilo, é beleza. Você entendeu? Aqui em Cuiabá que tem esse sobe e desce do caramba, subir a Dom Bosco, descer a Isaac Póvoa, subir a Getúlio, descer a Mato Grosso, é complicado, certo? Lá não, é tudo planinho, você está na boca do Rio Paraguai, na boca do Pantanal Mato Grossense. Muito bem. Agora, será que vocês já perceberam uma coisa? Quando você vai de Cuiabá para Cáceres, você tem que, para chegar em Cáceres, você tem que subir e descer uma serra. Falando de uma maneira meio cuiabanada, né? Tem uma serra de travessado no meio da estrada. É essa aqui, ó. É esse laranjinha aqui. Que fica entre Cuiabá e Cáceres. Isso aqui, lá na região, a turma chama de Serra do Mangaval. Você entendeu?
Pessoal, isso aí é um cinturão orogênico antigo, que a turma chama de província serrana. É um conjunto de serras e cristas paralelas, dobradas, antigas, que você encontra ali. Também é um planalto residual. É o planalto residual do Alto Paraguai, certo? Ô Marcelo, mas peraí, ele é pequenininho, né? Exato, essa unidade aqui em Mato Grosso é pequenininha, certo? Pequenininha. Ah, então não tem cidade lá em cima. Não, aí não, tá certo? Então são esses 4 planaltos que você vai encontrar no estado de Mato Grosso, tá? Agora, planícies são 3. Planície é Pantanal do Guaporé. Planície é Pantanal Mato Grossense. Planície do Araguaia. Pessoal, por favor, o que toda planície tem em comum? Moçada, toda planície é uma bacia sedimentar. Toda planície geralmente passa por processos de alagamento em períodos de cheia, certo? Ela é aluvial, tá? O solo é depositado em sedimentos, tá? Olha aqui, olha lá no horizonte do Guaporé, você tá vendo um morro? Olha aqui lá no Araguaia, lá no horizonte, olha o tanto de areia. Isso aqui foi batido essa foto na cheia ou na seca? Na seca, a areia está aparecendo, é temporada de praia. Olha aqui o Pantanal Mato Grossense, olha no horizonte, acha um morro para mim? Não tem. Planinho, 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 uma formação sedimentar tranquila. Agora, aqui em Mato Grosso, vamos lá. Planície Pantanal do Guaporé, moçada, obviamente tem a ver com o rio Guaporé. Está no extremo oeste do estado, certo? Lembrando que o rio Guaporé, moçada, o traçado dele é meio excêntrico. Ele nasce nos Parecis, a princípio ele vem para o sul. Aí ele dá uma guinadinha para o oeste e vem fazer a fronteira Brasil-Bolívia, até cair no rio Madeira, lá perto de Guajará-Mirim, lá em Rondônia. Certo? Então ele é um rio da bacia amazônica. Então a planície Pantanal do Guaporé, a referência para nós é a cidade de Vila Bela da Santíssima Trindade. É no extremo oeste de Mato Grosso. A planície do Araguaia, grosso modo, é a ilha do Bananal. É a ilha do Bananal e as áreas circunvizinhas, onde você tem processo de alagamento e sedimentação. Então a planície do Araguaia, para nós, é São Félix do Araguaia, por ali Luciara, Vila Rica, você entendeu? Santa Terezinha, por ali. Está dentro dessa área aqui que nós chamamos de Baixo Araguaia, no nordeste do estado. Certo? E aí, você tem a maior delas. Certo? Pessoal, perdão. Pantanal Mato Grossense. Planície é Pantanal Mato Grossense. É a maior planície de Mato Grosso, certo? Muito bem. São aproximadamente 150 mil quilômetros quadrados dentro do Brasil. Ah, Marcelo, por que dentro do Brasil? Meu querido, você sabe muito bem que o Pantanal Mato Grossense, a planície Pantanal Mato Grossense, é um prolongamento da planície do Chaco. Eu já falei uma vez para vocês, você pode pegar um venezuelano, um equatoriano, um boliviano, um colombiano, um peruano e falar para ele, Amazônia, tudo bem? Tudo bem, é a mesma floresta, o mesmo lugar, a mesma bacia, tá tudo jóia. Agora, se você pegar um argentino, um paraguaio, um boliviano e falar para ele, Pantanal, só se ele convive com a gente para saber o que é, porque para ele é Chaco. Chaco, que no idioma quechua significa terra de caça. Por isso que quando a gente vai jogar eliminatórias ou Libertadores lá em Assunção é no Defensores del Chaco. Então o Pantanal é um prolongamento da planície do Chaco dentro do Brasil. 150 mil quilômetros quadrados, 1/3 em Mato Grosso, 2/3 em Mato Grosso do Sul, banhado pela bacia do Rio Paraguai, tranquilo. Uma baita planície aluvial, uma das maiores do mundo. Certo? Juntando, considerando tudo, Chaco e Pantanal. Vocês entenderam? E ali dentro você tem municípios como Cáceres, Poconé, Santo Antônio do Leverger, Nossa Senhora do Livramento, Barão de Melgaço. Por incrível que pareça, parte do município de Rondonópolis está dentro do Pantanal. Faz divisa com Santo Antônio. Você entendeu? Rondonópolis não é uma cidade pantanal.
maneira. Claro que não, está no alto da serra. Mas o município de Rondonópolis tem uma parte no Pantanal. Tem. Beleza? Então, essa aqui é a maior e mais importante, até pelo potencial turístico, certo? A maior e mais importante unidade de relevo de planície dentro do estado de Mato Grosso. Beleza? Muito bem. Aí, depressões. Moçada, são 4. São 4. Cara, é claro que quando você diz que uma pessoa está deprimida, como que essa pessoa está? Para baixo. Está para baixo. Certo? É isso que você pensa. Tá? Muito bem. Então, o que é uma depressão? Bom, já falou tudo, é uma área mais baixa. Só que é o seguinte, muitas vezes você já ouviu falar que a Holanda também é chamada de Países Baixos. Certo? E por que a Holanda é chamada de Países Baixos? Moçada, porque boa parte dela está abaixo do nível do mar. Só que aí é uma depressão absoluta. Isso não é a nossa praia no Brasil. As nossas depressões são relativas. O que significa isso? Perdão, significa que é uma área deprimida, uma área mais baixa, em relação a uma área mais alta próxima. Porém, ambas acima do nível do mar. Então aqui você tem uma escadinha, por exemplo. Chapada dos Guimarães, Planalto. Cuiabá, depressão. Poconé, planície. Pronto. É a escadinha. Vocês entenderam? Então, todas as depressões que nós temos aqui são relativas. E quais são? Você tem a depressão do Alto Paraguai-Guaporé, a depressão sul-amazônica, a depressão do Araguaia e a depressão cuiabana. Certo? Beleza? Pessoal, a maior de todas, a maior, é a depressão sul-amazônica. Pessoal, como vocês estão vendo, a tonalidade intermediária de laranja predomina aqui. Isso aqui é a depressão sul-amazônica, porque está ao sul do rio Amazonas. É ela que pega a maior parte do nortão aqui, moçada. Quando você fala de cidades como Paranaí, Tapiacás, Alta Floresta, Guarantã, Matupá, Peixoto de Azevedo, Terra Nova do Norte, está todo mundo ali. Está todo mundo ali, certo? Beleza? A visão que você tem é essa aqui, ó. Isso aqui é a depressão sul-amazônica. Agora olha como que lá no horizonte você tem uma área mais alta, mas aqui é mais baixa, então está deprimido. É uma depressão relativa. Certo? Beleza? É a mais extensa unidade de depressão que nós temos em Mato Grosso, está lá no norte do estado, no nortão. Certo? Ô Marcelo, e a depressão do Araguaia? Como é que é? Pessoal, a depressão do Araguaia é o que a turma costuma chamar de Vale do Araguaia. Olha só essa foto de Barra do Garças. Pessoal, perto de aqui é o Barra do Garças, Pontal Ara Garças. Aqui é um lugar chamado Serra Azul. Tem lá. Você sobe ela, lá tem um radar do Sindacta, certo? Tem também o Disco Porto do Valdom Varjão, certo? E tem também um Cristo lá, menorzinho que o Corcovado, óbvio, mas é ponto turístico. Você vai até lá e bate essa foto aqui, é um mirante. Então você está no lugar mais alto e isso aqui lá embaixo. E você observa que lá no horizonte tem uma parte mais alta também. Então é como a turma fala mais ou menos em Cuiabá, você está num buraco. Entendeu? É uma depressão. Uma área arrasada pela erosão, onde você tem municípios como Barra do Garças, Torixoréu, Nova Chavantina, Canarana, Água Boa, Cocalinho, Ribeirão Cascalheira, acho que Araguainha, Araguaiana, tá tudo ali. Certo? É o Vale do Araguaia. Beleza? Essa é a depressão do Araguaia. Aí você tem a depressão do Alto Paraguai-Guaporé. Como é que é isso? Pessoal, aqui é o seguinte, por incrível que pareça, é porque o Rio Paraguai ele vai passar por aqui, ó. E o Guaporé vem pra cá. Mas são separados, tá? Então é assim, deixa eu dar essa referência pra vocês. Moçada, quem aqui já viajou por Mato Grosso? Quando você sai de Jangada e quebra a esquerda, você vai para Barra do Bugres. A primeira coisa que você faz para entrar na cidade de Barra do Bugres é passar por uma ponte. E que rio é aquele? É o Paraguai. E ali o rio Bugres cai nele.
certo? Beleza? Aí você passa por Barra do Bugre e você vai para Nova Olímpia. Passou por Nova Olímpia, você sobe a Serra das Araras e você chega em Tangará da Serra. Pessoal, subindo essa serra, tem um lugar lá que dá para parar o carro, é um mirante, você entendeu? Se você parar lá e dar uma olhada lá embaixo, aquele mundo de cana-de-açúcar, tem cana-de-açúcar para burro, dá para ver a destilaria, a usina Itamaraty, que fica por ali. Então, veja bem, você está indo para Tangará e está num lugar mais alto. E lá embaixo está Nova Olímpia, você está num lugar mais alto e lá é mais baixo. O que é lá embaixo? É uma depressão. É a depressão do Alto Paraguai. É uma depressão. Ah, mas por que botou o Guaporé? Porque o Guaporé vai para o outro lado, lá para a região de Pontes e Lacerda, que é o Vale do Guaporé. Beleza? Então aqui é um rio para um lado, outro para o outro. É uma área deprimida aqui. Certo? Ah, Marcelo, também é uma depressão relativa. Também é uma depressão relativa. Até que elas têm uma área mais alta e uma mais baixa próxima. Certo? Beleza? Mais para o oeste do estado. E por último, aí você tem a depressão Cuiabana, que é a nossa área, pessoal. É a região mais populosa, mais povoada do estado de Mato Grosso, certo? Beleza? E provavelmente essa foto aqui foi batida lá da Chapada, lá do Mirante. Certo? Você está lá em cima e aqui embaixo. Ah, mas seria a questão da baixada. Pessoal, nós já falamos isso. Baixada é uma declividade em direção ao nível do mar, onde você tem uma planície litorânea. Daí que vem nomes como Baixada Santista, Baixada Fluminense. Não é a nossa praia. O termo técnico, científico, acadêmico correto é depressão. Você entendeu? Na classificação do relevo. O que nós estamos falando, eu entendo, aí eu também acho que você tem que continuar, é que no nosso coloquial, no nosso uso e costume, nós nos acostumamos a falar baixada, é do linguajar cuiabano. Tem que continuar, pessoal, é aquela velha história, você pergunta para mim assim, e aí, Gonçalo, o que você está fazendo agora? Ah, Marcelo, eu estou baixando para Cuiabá. O que ele está querendo dizer com isso? Estou descendo. Chapada para cá, tem que descer serra. Rondonópolis para cá, desce serra. Diamantino para cá, desce serra. Tangará para cá, desce. Então, moçada, no dia a dia, pode continuar falando Baixada Cuiabana. Pode, não, deve. É da nossa cultura, não podemos abandonar isso. Deve. Mas numa prova, num concurso público tal, qual é o termo correto? Depressão. Você entendeu? Nós, Várzea Grande, a Corizal, Jangada, Rosário, Nobres, a cidade de Santo Antônio, que está do lado de cá do Rio. Mas fala para mim que Santo Antônio é Pantanal. Certo? Então, esses municípios, essas cidades estão dentro da depressão cuiabana. Certo? Que é a área mais populosa e mais densamente povoada do estado. Tá certo? Está aqui ela aqui. Tudo bem? Então, essas são as 11 unidades de relevo que nós temos aqui em Mato Grosso. Certo? Pessoal, tudo beleza? Muito bem. Então, terminamos essa aula de relevo. Retornaremos com clima, vegetação e hidrografia para matar o quadro natural e poder ir para o quadro humano e econômico. Tá joia? Moçada, mais uma vez um prazer em revê-los. Um grande abraço a todos. Fiquem com Deus. Até a nossa próxima aula. Clique like.